Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula aqui do curso de Vetores e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre bases. As bases vão ser estruturas que a gente vai definir daqui a pouco e elas vão ser utilizadas ao longo de todo o curso. Elas vão simplificar bastante as coisas para a gente no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Então, bem, eu falei que daqui a pouco a gente ia ver o que é uma base, a gente vai fazer isso agora. Então, uma tripla ordenada, ou seja, um conjunto de três vetores, uma tripla ordenada E, formada pelos vetores E1, E2 e E3, de vetores LI, é uma base de V3, ou seja, é uma base do conjunto dos vetores. Tá bom? Então, resumindo, uma base é um conjunto de três vetores LI, mas esses três vetores estão ordenados. Então, por exemplo, a base E1, E2, E3 é diferente da base E2, E1, E3. A ordem com que esses vetores aparecem, ela importa, tá bom? Na última aula, a gente viu que, dado três vetores LI, a gente consegue escrever qualquer outro vetor como sendo uma combinação linear de E1, E2 e E3. Então, ou seja, dado qualquer vetor X, a gente pode escrever de maneira única X como sendo uma combinação linear de E1, E2 e E3. Então, eu vou escrever meu X como sendo um X1 vezes E1 mais um X2 vezes E2 mais um X3 vezes E3, tá bom? Então isso a gente viu na última aula, que dado três vetores LI, qualquer outro vetor pode ser escrito como combinação linear deles. E além disso, essa combinação linear é única, ou seja, X1, X2 e X3 dependem unicamente de X, tá bom? Então, a gente vai chamar o ponto X1, X2 e X3, a gente coloca esse subíndice E aqui, que é para dizer que ele está com relação à base E. Então isso aqui é um ponto de R3. A gente vai chamar isso de coordenadas do vetor X na base E. Tá bom? Então, os coeficientes da combinação linear são o que a gente chama de coordenadas do vetor na base I. Esse Ezinho aqui diz que essas coordenadas, elas dizem respeito a essa base. Tá bom? Por isso que eu falei que a gente está trabalhando com uma tripla ordenada. Por quê? Porque, por exemplo, se eu escrevo na base E1, E2, E3, o nosso ponto tem as coordenadas X1, X2, X3. Mas se a gente considerar a base E2, E1, E3, as coordenadas do nosso ponto vão ser X2, X1, X3. Então, se eu troco vetores aqui, eu vou estar trocando as coordenadas aqui. E aí eu vou ter um ponto diferente em R3. Logo, a ordem com que esses caras aparecem na base, ela influencia a ordem das coordenadas. Ou seja, ela influencia no ponto de R3 que vai representar o nosso vetor X. Tá bom? E neste caso, a gente vai escrever X como sendo igual a X1, X2, X3.
Então a gente utiliza as coordenadas para representar o nosso vetor. O que a gente vai ver? Bem, escrever os vetores como sendo coordenadas, dada uma base, vai simplificar muito as nossas contas, vai simplificar muito as nossas vidas. Então, por exemplo, a gente aprendeu na primeira aula a somar vetores e a multiplicar vetores por escalares. A gente vai ver que essas operações em coordenadas vão ser muito mais simples. Além disso, na aula anterior, a gente viu a definição de linearmente dependentes e linearmente independentes. Novamente, com uma base, escrevendo os vetores como coordenadas, verificar se 2 ou 3 vetores são LI ou LD é algo muito mais simples. E é esse tipo de coisa que a gente vai ver na aula de hoje, que usar uma base simplifica muito a nossa vida. Então vamos começar com o seguinte teorema. Seja E uma base de V3, ou seja, E é um conjunto de 3 vetores LI ordenados. Então, o que a gente tem? Primeiramente, a soma de 2 vetores, ela é muito mais simples. A gente tem que o vetor x1, x2, x3 na base E, mais o vetor y1, y2, y3 na base E. Se eu vou somar esses 2 vetores, basta eu somar as coordenadas dos vetores. Então, esse cara vai ser x1 mais x2, x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3. Então, se eu sei as coordenadas dos vetores numa base, fazer a soma desses vetores é muito fácil, basta eu somar as coordenadas. E, além disso, alfa, uma constante alfa, vezes o vetor x1, x2, x3 na base E, é igual a alfa de x1, alfa de x2 e alfa de x3 na base E. Tá bom? Então, bem, o que o teorema nos diz? Se a gente toma uma base e a gente pega 2 vetores, a gente escreve esses vetores, escreve as coordenadas dos vetores nessa base. E se a gente quer somar os vetores, basta a gente somar as coordenadas. Por outro lado, se a gente tem um vetor e um número real, uma constante real, e a gente quer fazer o produto dessa constante por esse vetor, basta a gente escrever o vetor na base E e multiplicar cada uma das coordenadas por alfa. Tá bom? Então vamos ver isso na prática. Vamos demonstrar esse resultado e mostrar que isso realmente vale. Então, demonstração. Se E é a base E1, é base formada pelos vetores E1, E2 e E3, a gente tem o seguinte, temos que no item A x1, x2, x3 e mais y1, y2, y3
E. O que é isso? Bem, quem é x1, x2 e x3 na base E? É o vetor x1, E1, mais x2, E2, mais x3, E3. Então, essas coordenadas representam esse vetor. Tá bom? Por outro lado, y1, y2, y3 na base E vai representar o vetor y1, E1, mais y2, E2, mais y3, E3. Então, esse vetor e esse vetor são, respectivamente, esse e esse vetores. Agora a gente quer fazer a soma desses caras. Bem, a gente pode, viu nas propriedades de soma de vetores, que essas somas elas são comutativas. Então eu posso trocar a ordem com que eu somo os vetores. Então eu posso fazer aqui x1, E1, mais y1, E1. Então eu estou trocando a ordem com que eu somo os vetores. Mais x2, E2, mais y2, E2. Mais x3, E3, mais y3, E3. Então, pessoal, eu reescrevi essa soma de vetores como essa soma aqui. Beleza? Agora eu vou colocar essas coisas em evidência. Então, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, por exemplo, é x1, E1 mais y1, E1. O que é isso? Isso aqui é x1 mais y1 vezes o vetor E1. Mais x2 mais y2 vezes o vetor E2. Mais x3 mais y3 vezes o vetor E3. Vezes o vetor E3. Mas então eu estou escrevendo uma combinação linear dos vetores E1, E2 e E3. Quais são as coordenadas desse vetor? Bem, as coordenadas desse vetor vão ser x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3. Isso na base E. Peraí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, as coordenadas desse vetor na base E vão ser x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3. Ou seja, são os coeficientes de E1, E2 e E3, respectivamente. Lembrando, a ordem importa. E com isso a gente mostra aqui, para somar dois vetores, basta somar as coordenadas dele. Por outro lado, a gente tem o seguinte: alfa, um número real, vezes o vetor x1, y, z1, ou melhor, desculpa, x1, x2 e x3, para manter a mesma notação, x1, x2 e x3 na base E. A gente novamente, quem é esse vetor? Quem é o vetor x1, x2, x3 na base E? É o vetor x1, E1, mais x2, E2, mais x3, E3. Então, essas coordenadas representam esse vetor. Agora, a gente está multiplicando um número por esse vetor. Pelas propriedades que a gente viu de vetor, da multiplicação de escalares por vetores, a gente tem que isso aqui vai ser igual a alfa x1 E1
eu posso vir fazendo uma distributiva. Então é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então eu tenho alfa x1 E1 mais alfa x2 E2 mais alfa x3 E3. Aqui a gente tem um vetor escrito como combinação linear de E1, E2 e E3. Então, quem são as coordenadas desse vetor? As coordenadas desse vetor são alfa 1 x1, que é o coeficiente do primeiro vetor, alfa 2 x2, que é o coeficiente do segundo vetor da base, e alfa 3 x3, que é o coeficiente do terceiro vetor da nossa base. Então, essas são as coordenadas do nosso vetor na base E. Ou seja, se a gente quer multiplicar alfa pelo vetor de coordenadas x1, x2 e x3 na base E, basta a gente tomar, ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser o vetor com coordenadas alfa x1, alfa x2 e alfa x3 na base E. Com isso, a gente demonstra o resultado. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Se o vetor U é igual a 1, 0, 2 numa base E e o vetor V é o vetor 0, 2, 5 numa base E, onde E é uma base, então, o que a gente tem? U mais V. Bem, eu vou somar as coordenadas. Então, se o meu U é 1, 0, 2 e V é 0, 2, 5, U mais V vai ser igual a 1 mais 0, que dá 1, 0 mais 2, 2 mais 5. Ou seja, U mais V é o vetor 1, 2, 5 na base E. Por outro lado, o vetor menos V é menos 1 vezes o vetor V. Ou seja, a gente vai ter menos 1 vezes, pela proporção anterior, menos 1 vezes o vetor V é menos 1 vezes as coordenadas do vetor. Então a gente tem menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 5, isso na base E, que vai dar para a gente o vetor 0, menos 2 e menos 5 na base E. Então, pessoal, notem que fazer soma de vetores, fazer o produto de vetores por escalares é muito mais fácil. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a diferença U menos V, como a gente faz? Bem, U menos V é U mais o vetor menos V. O vetor menos U a gente sabe quem é, menos V a gente sabe quem é. Então, basta a gente somar as coordenadas. No caso do vetor U, a gente tem o vetor 1, 0, 2. Então, a gente vai ter 1 mais 0, 1 mais menos 2, desculpe, o vetor U é 1, 0, 2, então aqui a gente tem 0 mais menos 2, e a gente tem 2 mais menos 5, 2 mais menos 5. Então, as coordenadas do vetor U menos V na base E vão ser 1 mais 0, 1, 0 mais menos 2 é menos 2, 2 mais menos 5 é menos 3. Então, essas são as coordenadas do vetor U menos V na base E. Tudo bem? Então, pessoal,
Com isso, a gente vê que calcular a soma e o produto, a soma de vetores e o produto de um escalar por um vetor é muito mais simples quando a gente tem uma base para poder trabalhar. Então, dada uma base, fazer essas operações é muito mais fácil. E, por exemplo, as coisas da última aula. Na última aula, a gente viu que a gente viu as definições de linearmente dependentes e linearmente independente. Como é que a gente faz isso quando a gente tem uma base? Então, seja E uma base de V3. Ok? Então, se é uma base de V3, a gente tem que os vetores U igual a x1 x2 x3 na base E e V igual a y1 y2 y3 na base I. Esses vetores são LD se e somente se existem números A e B, ou melhor, alfa e beta, com alfa diferente de zero ou beta diferente de zero, tais que alfa U mais beta V seja igual ao vetor nulo. Mas, pessoal, bem, o vetor U é dado em coordenadas por esse cara aqui. O vetor V é dado em coordenadas por esse cara aqui. Então, essa soma alfa U mais beta V, ela vai ser igual a alfa x1 mais beta y1, alfa x2 mais beta y2, alfa x3 mais beta y3. Esse vetor, o vetor com essas coordenadas na base E, tem que ser o vetor nulo. Mas quem são as coordenadas do vetor nulo? Bem, trivialmente é fácil ver que as coordenadas do vetor nulo são 0, 0 e 0. Logo, os vetores U e V são LD quando o sistema... Então, quando que os vetores vão ser LD? Quando existirem alfa e beta, não ambos nulos, de modo que essa combinação linear seja zero. Ou seja, os vetores vão ser LD quando existem alfa e beta, tais que o sistema alfa x1 mais beta y1 igual a zero, alfa x2 mais beta y2 igual a zero, alfa x3 mais beta y3 igual a zero, possui uma solução alfa e beta não nula. Ou seja, quando a gente tem uma solução onde ou alfa ou beta é diferente de zero. Por quê, pessoal? Bem, a gente quer que essa combinação seja vetor nulo. Ou seja, a gente quer que esse cara seja essas coordenadas, o vetor com essas coordenadas seja igual ao vetor com essas coordenadas. Mas a gente observa que as coordenadas são únicas. Então, dois vetores são iguais apenas quando eles possuem as mesmas coordenadas. Ou seja, esse vetor ele vai ser igual a esse vetor se a primeira coordenada dele for igual à primeira coordenada desse, a segunda coordenada dele seja igual à segunda coordenada desse e a terceira coordenada seja igual à terceira coordenada. Ou seja,
esse vetor aqui vai ser o vetor nulo apenas nas soluções desse sistema. Como a gente quer que os vetores sejam LD, a gente precisa que as soluções desse sistema não sejam triviais, ou seja, ou alfa ou beta tem que ser diferente de zero. Mas esse sistema tem uma solução diferente de zero, então, mais o sistema asterisco possui uma solução não nula quando, quando a gente tem um sistema de 3 equações e 2 variáveis, a gente está olhando alfa e beta como sendo nossas variáveis. Quando é que esse sistema tem uma solução não nula? Esse sistema ele tem uma solução não nula quando o determinante da matriz x1, y1, x2, y2, quando o determinante dessa matriz é diferente de zero e o determinante da matriz x1, y1, x3, y3 é diferente de zero e o determinante de x2, y2, x3, y3 é diferente de zero. Tá bom? Então, aquele sistema, ele possui uma solução não nula se o determinante dessas 3 matrizes forem todos diferentes de zero. Tá bom? Ou, desculpa pessoal, todos iguais a zero. Diferente não, iguais. Então, aquele sistema, ele possui uma solução não nula se somente se todos esses determinantes são iguais a zero. Ok? Então, recapitulando tudo, a gente tem o seguinte teorema. Os vetores x1, x2, x3 na base E, y1, y2, y3 na base I são LD. Esses vetores são LD se e somente se o determinante daquelas matrizes for igual a zero. Então, o determinante de x1, y1, x2, y2 foi igual a zero. O determinante de x1, y1, x2, x3, y3 foi igual a zero. E o determinante de x2, y2, x3, y3 foi igual a zero. Por quê, pessoal? Esses vetores são LD se e somente se existem alfa e beta não nulos, não ambos nulos, tais que a combinação linear deles dê ao vetor nulo. Mas alfa e beta, a combinação linear deles vai ser o vetor nulo se e somente se alfa e beta são as soluções desse sistema asterisco. Mas o sistema asterisco, ele possui uma solução não nula, ou seja, uma solução onde alfa é diferente de zero ou beta é diferente de zero, se somente se os determinantes são todos iguais a zero. Logo, os vetores são LD se somente se todos os determinantes são iguais a zero. E quando que os vetores vão ser LI? Os vetores são LI se eles não são LD. Quando que eles não são LD? Quando um desses determinantes é diferente de zero.
Então, dois vetores x1, x2, x3 na base E, y1, y2, y3 na base E, vão ser LD se somente se algum desses determinantes for diferente de zero. Tudo bem? Então, vamos calcular, por exemplo, então, caso contrário, quando um dos determinantes é diferente de zero, os vetores são LI. Vamos calcular um exemplo para ver se fica claro essas coisas que a gente acabou de ver. Então, um exemplo. Verifique. Verifique se os seguintes vetores são LD ou LI, tá bom? Então, no caso a gente vai trabalhar com os vetores, tá? A gente vai trabalhar no caso A com os vetores 0, 1, 0 na base E e 1, 0, 1 na base E. No segundo caso, no segundo exemplo, a gente vai trabalhar com os vetores 1, menos 3, 14 na base E 1 sobre 14 menos 3 sobre 14 e 1 na base E. Então a gente vai verificar se esses vetores são LD ou LI. Então, como a gente faz isso? Solução. No caso A, bem, se a gente quer verificar se esses vetores são LD ou LI, a gente precisa calcular o determinante dessas matrizes. Vamos calcular o determinante da primeira matriz. x1, y. A matriz 1 a gente tem x1, y1, x2 e y2. Nesse caso, x1 é 0, y1 é 1, x2 é 1, y2 é 0. Então, o determinante dessa matriz é 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. 0 vezes 0, 0, menos 1 vezes 1, 1. Então, o determinante é menos 1 e é diferente de 0. Bem, se o determinante de uma das matrizes já for diferente de 0, os vetores são LI. Logo, os vetores são LI. A gente nem sequer precisa calcular os outros determinantes, porque como esse primeiro já deu diferente de 0, independente do resultado que dê nos outros, os vetores vão ser LI. Agora vamos olhar o segundo caso. Bem, no segundo caso, novamente, a gente quer verificar se esses vetores são LD ou LI. Então a gente calcula esses determinantes. Se algum deles for diferente de 0, os vetores são LI. Se não, os vetores são LD. Então, para que esses vetores, para verificar isso, vamos considerar o primeiro determinante. Então, vamos calcular aqui o determinante da matriz x1, y1, x2 e y2. Então, a gente tem 1 sobre 14, 1 sobre 14, menos 3 sobre 14. Então, a gente vai calcular esse determinante aqui. Esse determinante vai ser 1 vezes menos 3 sobre 14 menos 1 sobre 14 vezes menos 3. Então aqui a gente tem menos 3 sobre 14 e aqui a gente tem menos com menos mais, então mais 3 sobre 14. Logo, esse determinante é 0. Então, se esse determinante é 0, a gente tem que calcular o outro.
Vamos calcular o segundo determinante. É o determinante de x1, y1, x3, y3. Então, x1, y1, x3, y3. Então, x1, y1, x3, y3. x3, y3. Então, nesse determinante, a gente tem 1 vezes 1 menos 1 sobre 14 vezes 14. 1 vezes 1 dá 1, 1 sobre 14 vezes 14 dá 1, então a gente tem 1 menos 1, e isso é 0. Então os dois primeiros determinantes já deram 0. Se o terceiro determinante for diferente de 0, os vetores são LI, independente dos dois primeiros terem dado 0. Se o terceiro determinante também for 0, os vetores vão ser LD. No terceiro determinante a gente tem x2, y2, x3, y3. Então, menos 3 sobre 14, 14, 1. Calculando o determinante, a gente tem menos 3 vezes 1, menos 13 sobre 14, vezes 14. Então, menos 3 vezes 1, menos 3, e desse lado a gente tem menos 13 sobre 14 vezes 14 dá menos 3, mas com esse menos dá mais. Então a gente tem menos 3 mais 3, e isso dá 0. Logo, os três determinantes são 0 e os vetores são LD. Logo, os vetores são LD. Tá bom, pessoal? Mas esse aqui é o caso de 2 vetores. E quando eu tiver 3 vetores, o que eu faço? Bem, quando eu tenho 3 vetores, então, novamente, os vetores x1, x2, x3 na base y1, y2, y3 na base E. Eu vou chamar esse primeiro vetor aqui de vetor U. Então, esse aqui é o meu vetor U. Esse segundo vetor vai ser o meu vetor V. Então, o vetor U, o vetor V e o vetor W. E o vetor W, que eu vou escrever como sendo Z1, Z2, Z3 na base I. Eles são LD se e somente se existem alfa, beta e gama, não todos nulos, ou seja, pelo menos um deles diferente de 0, tais que alfa U mais beta V mais gama W seja igual ao vetor nulo. Mas aqui a gente pode fazer igual naquele caso de 2 vetores. Bem, os vetores U, V e W são dados em coordenadas por esses caras, x1, y1,
x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Então, quando a gente calcula esse lado esquerdo aqui da igualdade, a gente tem o seguinte, a gente vai ter alfa x1 mais beta y1 mais gama z1, alfa x2 mais beta y2 mais gama z2, alfa x3 mais beta y3 mais gama gama z3 na base E tem que ser igual ao vetor nulo, que é o vetor 0, 0, 0 na base I, tá bom? Então, reescrevendo esse vetor em coordenadas, a gente tem isso. O vetor nulo em coordenadas é esse vetor aqui. Portanto, logo, U, V e W são LD quando o sistema alfa x1 mais beta y1 mais gama z1 igual a 0, alfa x2 mais beta y2 mais gama z2 igual a 0, alfa x3 mais beta y3 mais gama z3 igual a 0. Então esses vetores, eles são LD se somente se esse sistema possui uma solução não trivial, ou seja, uma solução com alfa diferente de 0, beta diferente de 0 ou gama diferente de 0. Por quê, pessoal? Bem, novamente, os vetores são LD se somente se existem alfa, beta e gama, de modo que essa combinação linear dê um vetor nulo. Mas esse vetor do lado esquerdo, em coordenadas, ele é escrito dessa maneira. O vetor nulo em coordenadas é o vetor 0, 0, 0. Esses vetores são iguais se somente se a primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro, a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro, a terceira coordenada de um é igual à terceira coordenada do outro. Ou seja, os vetores x, y, U, V e W são LD se somente se existem alfa, beta e gama, soluções desse sistema aqui, mais uma solução não trivial, ou seja, uma solução desse sistema com alfa diferente de 0, beta diferente de 0 ou gama diferente de 0. E com isso a gente tem o seguinte teorema. Os vetores, então vou até copiar porque essa primeira parte aqui é igual, então não ficou legal isso aqui. Teorema: os vetores U igual a x1, y1, z1 na base E, V igual a y1, y2, y3 na base E e W igual a Z1. Nossa, mas que bagunça. Os vetores U, desculpa pessoal, aqui agora eu confundi inteiro. Os vetores U, x1,
x2, x3, x1, x2 e x3 na base E, V igual a y1, y2, y3 na base E e W igual a z1, z2 e z3 na base E. Esses vetores, eles são LD se e somente se o determinante da matriz x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, se o determinante dessa matriz for igual a zero. Tá bom? Por quê, pessoal? Bem, novamente, os vetores eles vão ser LD se somente se existem alfa, beta e gama, de modo que a combinação linear deles deu vetor nulo, com alfa diferente de zero, beta diferente de zero ou gama diferente de zero. Mas a combinação deles vai dar o vetor nulo se somente se alfa, beta e gama são soluções desse sistema aqui. Mas, se forem as soluções não nulas desse sistema. Tá bom? Então, então, demonstração. Então, U, V e W são LD se e somente se o sistema 2 asterisco possui uma solução não trivial, ou seja, uma solução onde alfa, beta ou gama é diferente de zero. Então, por tudo que a gente viu, esses vetores vão ser LD se esse sistema 2 asterisco aqui possui uma solução não trivial. Mas isso acontece quando? Quando é que esse sistema possui uma solução não trivial, ou seja, uma solução que não seja alfa igual a beta igual a gama igual a zero? Bem, isso acontece quando a matriz x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, quando o determinante dessa matriz for igual a zero. Mas o determinante dessa matriz é igual a zero se e somente se, quando o determinante dela é igual a zero? Quando o determinante da transposta dela é igual a zero. Mas quem é a transposta dela? A transposta dela é justamente essa matriz aqui de cima. Logo, U, V e W vão ser LD se e somente se o determinante dessa matriz é igual a zero. Tá bom? Então, com isso a gente termina a demonstração do teorema, sendo que a gente usou essas coisas que a gente viu antes. Um jeito fácil de gravar esse teorema. Bem, a gente tem três vetores, U, V e W, e as coordenadas dele na base I, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Como a gente sabe se esses vetores são LD ou LI? Bem, a gente vai pegar os vetores e vai escrever as coordenadas deles numa matriz. Então, na primeira linha da matriz a gente tem as coordenadas do vetor U, na segunda linha da matriz a gente tem as coordenadas do vetor V, na terceira linha da matriz a gente escreve as coordenadas do vetor W.
Então a gente toma essa matriz, calcula o determinante dela. Se o determinante dela é 0, então os vetores são LD. E se o determinante for diferente de 0? Bem, se o determinante dela for diferente de 0, os vetores não são LD. Mas se eles não são LD, então eles são obrigatoriamente LI. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo. Então, exemplo. Verifique se os vetores 1, menos 1, 2 na base E, menos 3, 4 e 1 na base E 1, 0 e 9 na base E são LD ou LI. Então a gente tem 3 vetores e a gente tem que verificar se eles são LD ou LI. Como que a gente faria antes de trabalhar com base? Bem, a gente teria que montar uma combinação linear dos vetores, verificar que aquela combinação, que os coeficientes dela para seu vetor nulo é sempre 0, ou se existe algum diferente de 0, que foram aquelas coisas que a gente fez na aula anterior. Nesse caso, daria um trabalho bem grande verificar isso. Mas, com esse teorema e com os vetores escritos em coordenadas, o trabalho fica mais simples. Então, para isso, note que, como que a gente faz para verificar se os vetores são LD ou LI? A gente escreve aquela matriz anterior. Bem, na primeira linha da matriz, as coordenadas do primeiro vetor. Então, o vetor 1, menos 1, 2. Na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor. Menos 3, 4 e 1. Na terceira linha, as coordenadas do terceiro vetor. Então, 1, 0 e 9. 1, 0 e 9. E agora a gente calcula o determinante dessa matriz. Calculando o determinante dessa matriz, a gente vai ter o seguinte: 1 vezes 4 vezes 9. Então a gente tem 36. Menos 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1. 2 vezes menos 3 vezes 0. Então mais 0. Menos 1 vezes 1 vezes 0. Então menos 0. Menos 1 vezes menos 3, que dá 3, vezes 9, 27. Menos 2 vezes 4 vezes 1, que dá menos 8. Então o determinante dessa matriz vai ser 36 menos 1, que dá 35, menos 8 vai dar 35 menos 8, 27, menos 27, 0. Logo, os vetores são LD. Logo, os vetores são LD. Por que eles são LD? Porque o determinante dessa matriz deu 0. Se o determinante fosse diferente de 0, os vetores seriam LI. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Então, exemplo. Calcule M para que os vetores U igual a M1, 1 mais M, na base E, V igual a 1, 2 e M, na base E, W igual a 1, 1 e 1, na base E. Então a gente tem que obter M para que os vetores U, V e W sejam
LD. Tudo bem? Então, os vetores U, V e W são dados por essas três coordenadas aqui. Então, aqui a gente tem os vetores. A gente quer que esses vetores sejam LD. Então, como a gente faz isso? Temos que, para a gente verificar se os vetores são LD ou LI, a gente escreve a matriz com as coordenadas dos vetores. Então, na primeira linha da matriz, as coordenadas do primeiro vetor. Então, M, 1 e 1 mais M. Na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor. 1, 2 e M. Então, 1, 2 e M. Na terceira linha, as coordenadas do terceiro vetor. As coordenadas do terceiro vetor são 1, 1 e 1. Se a gente quer que esses vetores sejam LD, a gente precisa que o determinante dele seja igual a 0. Mas quem é o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz é M vezes 2 vezes 1, 2M. 1 vezes M vezes 1, mais M. 1 mais M vezes 1 vezes 1, mais 1 mais M. Menos M vezes M vezes 1, então menos M ao quadrado. Menos 1 vezes 1 vezes 1, então menos 1. Menos 1 mais M vezes 2 vezes 1, então menos 2 vezes 1 mais M. Então, esse é o determinante dessa matriz e a gente quer que ele seja 0. Mas bem, esse determinante ele vai ser menos M ao quadrado, mais, aqui eu tenho 2M, 3M, 4M, menos 2M. Então, eu tenho mais 2M. Aqui eu tenho 1, menos 1 dá 0, menos 2. Menos 2 igual a 0. Então, o determinante vai ser menos M ao quadrado, mais 2M. Então, mais 2M, mais M, mais M, menos 2M. Menos 2. Esse 1 cancela com esse, sobra menos 2. Então, a gente tem que os vetores vão ser LD, se somente se M for uma solução dessa equação de segundo grau. Mas as soluções dessa equação de segundo grau são menos 2, mais ou menos raiz de B ao quadrado, então 4, menos 4AC. Então, 1 menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, menos 4 vezes 2, que é menos 8. Isso dividido por menos 2. Então, as soluções desse sistema são essas aqui. Mas notem o seguinte, as soluções desse sistema vão ser menos 2, mais ou menos, raiz de menos 4 sobre menos 2. E a raiz de menos 4 não existe. Logo, essa equação não possui soluções. Então, essa equação não vai possuir soluções. Logo, os vetores U, V e W vão ser sempre LI. Então, como menos 4 é negativo, a equação do segundo grau não possui soluções. Não possui soluções. Portanto, os vetores são sempre LI. Tá bom, pessoal? Então, novamente, para que os vetores sejam LD, o determinante dessa matriz tem que ser 0. O determinante dessa matriz é 2M mais M mais 1 mais M, menos M ao quadrado, menos 1, menos 2 vezes 1 mais M. Mas então, a gente vai ter menos M ao quadrado,
mais 2m, aqui a gente tem 2m mais m 3m, mais m 4m, menos 2m, 2m, menos 2, 1 menos 1, 0, menos 2, igual a 0. Então, os vetores vão ser LD se somente se m for uma solução dessa equação de segundo grau. Da fórmula de Bhaskara, a gente tem que as soluções dessa equação de segundo grau são menos 2 mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, 4, menos 4ac. Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Dividido por 2a, então dividido por menos 2. Só que o determinante dessa equação de segundo grau é menos 4. Como menos 4 é negativo, essa equação não possui soluções. Portanto, os vetores são sempre LI. Por quê? Porque não tem nenhum valor de m que vai zerar o determinante. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vê que utilizando coordenadas fica muito mais simples para a gente poder calcular quando dois vetores são LD ou quando os vetores são LI. Tudo bem? Deixa eu ver agora aqui quanto tempo a gente já deu. Então, pessoal, a gente verifica que calcular essas coisas fica muito mais simples quando a gente tem coordenadas, quando a gente tem uma base. Então, a soma de vetores, o produto de um vetor por um número, ou a dependência ou independência linear, essas coisas ficam muito mais simples. E a gente vai utilizar a base ao longo de todo o nosso curso. Então, para quase tudo que a gente vai calcular, a gente vai estar sempre escolhendo uma base. Tudo bem? Só que eu tenho um problema, ou uma questão. E qual é a questão? Bem, a gente viu lá na definição que uma base é simplesmente um conjunto de 3 vetores LI. Então, uma base é uma tripla ordenada de vetores LI. Mas eu posso ter, então, duas bases diferentes. Então, eu posso ter duas bases diferentes. Sejam E igual a E1, E2, E3 e F igual a F1, F2, F3, duas bases de V3. Então, pessoal, se eu tenho duas bases de V3, dado um vetor X, a gente tem o seguinte: dado um vetor X, a gente tem que X, ele vai ser, por um lado, X, a gente pode escrever as coordenadas dele na base E, então a gente vai ter as coordenadas dele na base E, x1, x2 e x3. E a gente tem as coordenadas de x na base F. Então, se eu mudei a base, eu mudo as coordenadas. Na base F, x vai ser escrito como y1, y2 e y3. Eu tenho as coordenadas na base E e eu tenho as coordenadas na base F. Quais são as relações entre as coordenadas de x na base E e na base F? Então, qual a relação? Qual a relação entre as coordenadas de x na base E e na base F? Tá bom? Eu tenho infinitas bases. Eu posso tomar qualquer conjunto de 3 vetores LI, é uma base de V3. Então, dadas duas bases diferentes, o mesmo vetor ele vai ter uma coordenada na base E e outras coordenadas na base F. Será que eu consigo relacionar? Será que x1, x2, x3 estão relacionadas com y1, y2 e y3? Bem,
a gente vai ver que sim, elas estão relacionadas, e a gente, sabendo as coordenadas numa base, a gente pode passar para qualquer outra base que a gente queira. Como a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte maneira: como o I é uma base, de V3, a gente pode escrever os vetores F1, F2 e F3 nessa base E. Então, podemos escrever bem, é uma base, então são vetores LI, então a gente tem que o vetor F1, ele vai ser uma combinação linear alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1 na base E. Eu consigo escrever o vetor F na base E. Eu consigo escrever o vetor F2 na base E. Então, na base E, o vetor F2 vai ter coordenadas alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa 3, 2 na base E. E o vetor F3 também, eu consigo escrever ele com suas coordenadas na base 3. Peraí, pessoal, acho que aqui está ficando muito junto, não está dando para enxergar direito. Então, eu escrevo os vetores da base F com suas coordenadas na base E. E o vetor F3 na base E, ele vai ser o vetor alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3 na base I, tá bom? Ou seja, o que isso quer dizer? O que significa dizer que as coordenadas do vetor F1 são alfa 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1? Significa dizer que o vetor Fi, então o vetor Fi vai ser igual a alfa E1 alfa E1, alfa E2, eu consigo escrever o vetor F como sendo uma combinação linear de alfa E1, alfa E2, alfa E3, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, e aqui eu tenho I. Então observe o seguinte, pessoal: o alfa, ou seja, alfa I J é o coeficiente de EI na combinação linear do FJ. Ok? Então, esses coeficientes eles têm uma lógica na escrita deles. Então, o F1 é alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1. Notem que a terceiro índice aqui é sempre 1. Para o F2, o terceiro índice é sempre 2. Para o F3, o segundo índice, é sempre 3. E o primeiro índice, ele vai mudando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? Para ficar gravado isso. Ok? Assim,
Bem, se o meu vetor x, ele é escrito, ele tem coordenadas y1, y2 e y3 na base f, então o meu vetor x, ele tem coordenadas y1, y2, y3 na base f. Tudo bem? Mas o que isso significa? Significa dizer que o meu vetor x, ele pode ser escrito como y1 f1 mais y2 f2 mais y3 f3. Então, as coordenadas y1, y2 e y3 na base f significam que o vetor x ele é y1 f1 mais y2 f2 mais y3 f3. Mas f1, f2 e f3 a gente já escreveu eles na base e. Então a gente sabe que o vetor x ele vai ser y1 vezes, quem é o vetor f1? O vetor f1 é o vetor alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1 na base e. Enquanto que o vetor f2 vai ser alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa 3, 2 na base e. E o vetor f3 ele é o vetor, então o vetor f3 é 1, 3, 2, 3 e 3, 3. Então é o vetor alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3 também na base e. Tudo bem? Então, reescrevendo isso aqui, pessoal, a gente tem que o vetor x, aqui a gente tem uma soma de vetores, o produto de vetores, por conta daquele primeiro teorema que a gente viu, a gente sabe que somar vetores é somar as coordenadas, multiplicar vetores por números é multiplicar as coordenadas. Então a gente pode fazer essa conta aqui e verificar que o vetor x ele vai ser igual a y1 alfa 1, 1 mais y2 alfa 1, 2 mais y3 alfa 1, 3. y1 alfa 2, 1 y1 mais y2 alfa 2, 2 mais y3 alfa 2, 3. E a terceira coordenada vai ser y1 alfa 3, 1 mais y2 alfa 3, 2 mais y3 alfa 3, 3. Tá bom? E isso na base I. Porém, já sabemos que o x na base E ele é x1, x2, x3. Ou seja, bem, aqui a gente acabou de ver que x na base E pode ser reescrito como y1 a 1, y2 a 1, 2, y3 a 1, 3, tanana, 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 até y3 alfa 3, 3. Mas porém a gente já sabe que x é x1, x2, x3 na base E. Logo, se x possui essas coordenadas na base E e x também possui essas coordenadas na base E, elas têm que ser igual, porque para cada número está relacionada apenas uma coordenada na base E. Então, desculpa, para todo vetor a gente tem uma única coordenada na base E. Logo, a gente tem que x1 vai ter que ser igual a alfa 1, 1
vezes y1 mais alfa 1, 2 vezes o y2 mais alfa 1, 3 vezes o y3. O x2, então, segunda coordenada daqui, tem que ser igual à segunda coordenada aqui. Então, x2 vai ser igual a alfa 2, 1, y1 mais alfa 2, 2, y2 mais alfa 2, 3, y3. E, por último, mas não menos importante, o x3, a terceira coordenada, as terceiras coordenadas têm que ser iguais. Então, o x3 vai ser alfa de 3, 1, y3 mais alfa de 3, 2, y2 mais alfa de 3, 3, y3. Então, a gente tem que valem essas igualdades. A gente pode escrever isso aqui na forma matricial. Então, na forma matricial, temos que, bem, se eu vou escrever isso na forma matricial, posso pegar esse sistema e escrever ele como sendo o vetor x1, x2, x3 na base E vai ser igual a matriz alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3, alfa 3, 1, alfa 3, 2 e alfa 3, 3 vezes o vetor y1, y2, y3 na base F. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu reescrevi esse sistema. Se vocês pegarem e fizerem a multiplicação de matrizes aqui, isso aqui é uma matriz 3 por 1, vezes uma matriz 1 por 3. Aqui a gente tem uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1. Então, a hora que a gente faz a multiplicação dessa matriz por essa, a gente vai ter uma matriz 3 por 1. Se vocês fizerem a multiplicação de matrizes, que vocês aprenderam lá no ensino médio aqui, vocês vão obter exatamente essas equações aqui de cima. Tá bom? Então, aqui a gente vê que as coordenadas do vetor x estão relacionadas na base E, estão relacionadas com as coordenadas do vetor x na base F, por essa matriz aqui. Beleza? Então, a gente tem uma matriz que relaciona as coordenadas na base E com as coordenadas na base F. Essa matriz, então, a matriz, essa matriz aqui, é chamada, né, de matriz mudança da base E, da base E para a base F. Beleza? E a gente vai chamar essa matriz da matriz M, E, F. Ok? Então, a matriz M, E, F é a matriz mudança da base E para a base F. Como que a gente obtém a matriz M, E, F? Bem, para obter a matriz M, E, F, o que a gente fez? A gente escreveu os vetores da base F
com suas coordenadas na base E. Então a gente pegou as coordenadas do vetor F1 na base E, as coordenadas do vetor F2 na base E, as coordenadas do vetor F3 na base E, e aí a matriz MEF é basicamente aquelas coordenadas nas colunas. Então, se você observar, a primeira coluna são as coordenadas do vetor F1, a segunda coluna são as coordenadas do vetor F2, a terceira coluna são as coordenadas do vetor F3. Então, para você construir a matriz mudança de base, basta você escrever os vetores da base F com suas coordenadas na base E, e aí você pega essas coordenadas e coloca elas nas colunas. Então aqui eu tenho o vetor F1, aqui eu tenho o vetor F2 e aqui eu tenho o vetor F3. Tá bom? Então, novamente, como eu construo a matriz mudança da base E para a base F? Eu pego os vetores da base F, calculo as suas coordenadas na base E e pego essas coordenadas e coloco nas colunas da matriz. E com isso eu obtenho a matriz MEF. E tendo a matriz MEF, a gente consegue calcular, passar, na verdade, das coordenadas na base F para a base E. A gente vai escrever então a gente escreve, então as coordenadas na base E são iguais à matriz MEF vezes as coordenadas na base F. Assim, se a gente sabe uma, a gente consegue obter a outra, tá bom? Aqui, pessoal, observem o seguinte: como F é uma base, então F1, F2 e F3 são LI. Uma base é formada por 3 vetores LI. Se F é uma base, os vetores F1, F2 e F3 são LI. Logo, se eles são FI, segue do teorema anterior que o determinante da matriz M, E, F é igual a zero. Na verdade, desculpa, é diferente de zero. Por quê? O que a gente viu no teorema anterior? A gente viu que 3 vetores, eles são LD se e somente se a matriz formada pelas coordenadas desses vetores possui determinante zero. Tá bom? Então, os vetores são LD se e somente se a matriz com as coordenadas desse vetor possui determinante zero. Se a gente tem 3 vetores LI, então a matriz com as coordenadas desse vetor, que é justamente a matriz MEF, ela possui determinante diferente de zero. Tá bom? Então a gente sabe que o determinante dessa matriz é diferente de zero. Portanto, se a gente tem uma matriz com determinante diferente de zero, portanto, existe uma matriz inversa de MEF. Isto é, existe a matriz MEF A menos 1, a inversa da matriz MEF. Ok? Além disso, notem o seguinte: a matriz mudança de base da base E para a base E é a matriz identidade. Tá bom? Isso aqui não é difícil de ver.
a matriz mudança de coordenadas da base E para a base E é a matriz identidade. Ok? E, além disso, um exercício. Não, antes do exercício, um exemplo. Melhor. Recapitulando então. Eu tenho duas bases, a base E e a base F. Eu pego um vetor x e eu posso escrever as coordenadas dele na base E e eu posso escrever as coordenadas dele na base F. O que eu quero obter uma relação entre x1, x2, x3 e y1, y2 e y3. Como eu faço isso? Bem, qual a relação entre as coordenadas de x na base E e as coordenadas de x na base F? Como o E é uma base, eu escrevo os vetores F1, F2 e F3 com suas coordenadas nessa base. Então, eu escrevo eles como sendo uma combinação linear de E1, E2 e E3 e pego as coordenadas. A partir das coordenadas, eu posso calcular a minha matriz mudança de base. Então, a matriz mudança de base é aquela matriz cujas colunas são as coordenadas dos vetores da base F na base E. Então, a primeira coluna é as coordenadas de F1 na base E, a segunda coluna são as coordenadas de F2 na base E, a terceira coluna são as coordenadas de F3 na base E. E a partir dessa matriz mudança de base, eu consigo relacionar as coordenadas do vetor x na base E com as coordenadas do vetor x na base F, tá bom? Então, vamos para um exemplo. Antes de passar exercício, antes de vocês calcularem alguma coisa, é melhor eu começar calculando. Então, exemplo. Escreva a matriz mudança da base E da base E formada pelos vetores E1, E2 e E3 para a base F igual a F1, F2, F3 sabendo que primeiro F1 é menos 3, 1, 1, F2 na base E, F2 é igual a 1, menos 2, 1 na base E F3 vai ter as coordenadas 1, 2 e 0 na base E, tá bom? Então, vamos escrever a matriz mudança da base E para a base F. Assim, quem vai ser essa matriz? A matriz MEF, mudança da base E para a base F. A gente vai pegar as coordenadas dos vetores F1, F2 e F3 na base E e vai escrever nas colunas. Então, a primeira coluna vai ser menos 3, 1 e 1. Então, a primeira coluna é menos 3, 1 e 1. A segunda coluna são as coordenadas do vetor F2. Então, 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. A terceira coluna, as coordenadas do vetor F3. Então, vão ser 1, 2 e 0. Então, essa aqui é a minha matriz MEF. Tá bom?
Então, por exemplo, usando ela, a gente consegue calcular as coordenadas na base E quando a gente sabe as coordenadas na base F. Então, calcule as coordenadas de x igual a menos 4, menos 1, 1 na base E. Então, se a gente tem a matriz mudança de base da base E para a base F, como que a gente faz para calcular as coordenadas desse vetor na base E? Basta a gente pegar, voltando aqui em cima, as coordenadas na base E são a matriz mudança de base vezes as coordenadas na base F. Então, a gente tem que as coordenadas desse vetor na base E vão ser iguais a matriz mudança de base, menos 3, 1, 1, 1, menos 2, 1, 1, 2, 0. Então, essa aqui é a minha matriz mudança de base, vezes as coordenadas do vetor na base F, que são menos 4, menos 1 e 1. Essas aqui são as coordenadas na base F. Então, a gente obtém que as coordenadas na base E vão ser 3 vezes menos 4, menos 3 vezes menos 4, 12, 1 vezes menos 1, menos 1, 1 vezes 1, 1. Então, aqui em cima eu tenho 12. 1 vezes menos 4, menos 2 vezes menos 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui eu tenho 0. 1 vezes menos 4, 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 1, 0. Então, aqui eu tenho menos 5. E com isso, eu obtenho as coordenadas do vetor menos 4, menos 1, 1 na base F com relação à base E. Então, as coordenadas desse vetor na base E, do vetor x na base E, são 12, 0 e 5. Tá bom? Agora, pessoal, a gente tem um problema. Beleza, eu escrevo, utilizando a matriz M, E, F, eu pego as coordenadas na base F e calculo as coordenadas na base E. E se eu quiser fazer o contrário? Então, se eu souber as coordenadas na base E, como eu faço para descobrir as coordenadas na base F? Então, notem o seguinte: se x ele tem as coordenadas x1, y1, x1, x2, x3 na base I, e as coordenadas y1, y2, y3 na base F, então o que eu tenho? Eu tenho que y1, y2 e y3 na base F é igual a matriz mudança de base da base F para a base E vezes os coeficientes na base E, as coordenadas na base E. Então, x1, x2, x3 na base E. Tudo bem? Mas, quem é essa matriz? Bem, a gente viu que essas matrizes são invertíveis. Então, o determinante delas são diferentes de zero.
Então, se o determinante é diferente de zero, existe a matriz inversa e eu posso multiplicar por ela dos dois lados. Então, desse lado daqui, eu tenho que, multiplicando a matriz inversa de FE dos dois lados, eu tenho A menos 1 vezes Y. Melhor, vamos deixar isso escrito aqui para ficar mais claro. Como o determinante de M, F, E é diferente de zero, existe a matriz M, F, E a menos 1. Então a gente pode multiplicar por ela dos dois lados. Logo, se a gente pode multiplicar por ela dos dois lados, a gente vai ter que, bem, desse lado daqui a gente tem M, F, E a menos 1 vezes Y1 não, é para salvar ainda não, vezes Y1, Y2, Y3 na base F vai ser igual a matriz M, F, E a menos 1 vezes a matriz M, F, E vezes as coordenadas do vetor na base E. Então, x1, x2, x3. Na base E. Só que quando eu pego uma matriz e multiplico pela inversa da matriz, isso vai dar a matriz identidade. Então, aqui eu tenho a matriz identidade. Esse lado aqui vai permanecer igual. Então, esse lado continua a mesma coisa. Porém, o outro lado, a gente vai ter a matriz identidade. Então, aqui eu tenho a identidade vezes x1, x2, x3 na base E. Mas quem é a identidade? A identidade vezes um vetor é o próprio vetor. Então, a gente tem que x1, x2, x3 x2, x3 na base E é igual a a matriz inversa de FE vezes Y1, Y2, Y3. Mas, pessoal, se a gente muda a ordem das coisas aqui, por exemplo, a gente está dizendo que a matriz, as coordenadas na base E são a inversa da matriz MFE vezes as coordenadas na base F. Mas a gente já sabe que nesse lugar aqui tem que estar a matriz MEF. Então, esse cara aqui é a matriz MEF. Tudo bem, pessoal? Então, como eu faço para calcular as coordenadas na base E? Eu pego a matriz MEF e multiplico pelas coordenadas na base F. Mas a gente vê que essa inversa também faz o mesmo papel. Logo, essa inversa tem que ser igual à matriz mudança de coordenadas da base E para a base F. E com isso a gente tem o seguinte resultado. Proposição a matriz M e F é igual a matriz M, F, E a menos 1. Tá bom? Então, se eu quero trocar a ordem aqui embaixo, a ordem dos índices de M e F, se eu quiser passar para menos M,
Se eu quero passar da matriz MEF para a matriz MFE, basta calcular a inversa, tá bom? Uma matriz é a inversa da outra. Agora sim, eu vou deixar aqui para vocês um exercício. Esse exercício é para entregar, tá bom? Exercício. Esse aqui faz parte do trabalho 1. Não é muito difícil, mas vocês vão observar o seguinte: se E, F e G são bases de V3, então mostre que a matriz mudança de base de E para G vai ser igual a matriz de E para F vezes a matriz de F para G. Tá bom? Então eu quero que vocês provem esse resultado. Esse aqui é o primeiro exercício da nossa lista que vai ser entregue antes da P1. Ok? Então isso aqui é para vocês entregarem. Deixa eu colocar um destaque nele aqui. Esse exercício é especial. Beleza, pessoal? Então, bem, o que eu tinha preparado para falar com vocês hoje era isso. Então, o que tem que ficar dessa aula? Bem, uma base é um conjunto ordenado de 3 vetores LI. Então, é um conjunto ordenado de 3 vetores LI. Por que ordenado? A ordem importa. Então, o conjunto E1, E2, E3 é uma base. O conjunto E1, E3, E2 é outra base. Então, a ordem com que os vetores aparecem, ela faz diferença. A partir de uma base, a gente consegue obter as coordenadas de um vetor. Como a gente faz isso? Se a gente tem 3 vetores LI, então a gente viu na aula anterior que qualquer vetor é escrito como uma combinação linear única dos vetores E1, E2 e E3. Então, as coordenadas do vetor x na base E são os coeficientes dessa combinação linear, respeitando a mesma ordem. Então, x1 é o coeficiente de E1, x2 o coeficiente de E2, x3 o coeficiente de E3. Por isso que a ordem importa. Se eu mudo a ordem da base, eu vou mudar a ordem das coordenadas. Ok? Com as coordenadas as coisas ficam mais fáceis. Então, por exemplo, se eu quero somar 2 vetores, basta eu somar as coordenadas desses vetores. Se eu quero fazer o produto de um vetor por um número real, basta eu fazer o produto do número real pelas coordenadas desse vetor. Então, é muito mais simples do que aquilo que a gente viu na aula 1. Além disso, se eu quero mostrar que 2 vetores são LD ou que eles são LI, basta calcular esses determinantes aqui. Então, para mostrar que eles são LD, basta eu mostrar que esses 3 determinantes são zero. Caso contrário, eles vão ser LI. Então, também é uma maneira prática de provar que 2 vetores são LD. E no caso de 3 vetores? Bem, 3 vetores são LD somente se o determinante dessa matriz aqui é zero. Então, se o determinante dessa matriz é zero, os 3 vetores vão ser LD. Mas quem é essa matriz? Essa matriz aqui é a matriz que a gente obtém quando coloca em cada linha as coordenadas do vetor que a gente quer verificar. Então, U, V e W são LD se a matriz que em cada linha tem as coordenadas desses vetores possui determinante igual a zero. Tá bom? Caso contrário, e se esse determinante for diferente de zero? Bem, se esse determinante for diferente de zero, então os vetores vão ser LI. Tá bom? Só que aí a gente tem o seguinte, pessoal, uma base é um conjunto de 3 vetores LI. Eu posso tomar uma outra base, eu posso tomar bases diferentes. Então, se eu tomo bases diferentes, uma base E e uma base F, um vetor X vai ter suas coordenadas na base E, ele vai ter outras coordenadas na base F. Como que eu relaciono
as coordenadas na base E com as coordenadas na base F. Bem, eu relaciono essas coordenadas utilizando a matriz mudança de coordenadas, que é a matriz MEF. Como eu construo essa matriz MEF? Eu vou pegar as coordenadas eu vou pegar os vetores F1, F2 e F3 da base F e vou escrever as coordenadas deles na base E. Então, a primeira coluna da matriz MEF são as coordenadas do vetor F1 na base E. A segunda coluna são as coordenadas do vetor F2 na base E. E a terceira coluna são as coordenadas do vetor F3 na base E. A partir disso, eu tenho que as coordenadas de um vetor na base E é igual a matriz mudanças da base E para a base F vezes as coordenadas desse vetor na base F. Então, as coordenadas na base E é igual a MEF vezes as coordenadas na base F. E se eu quiser voltar? E se eu quiser calcular as coordenadas na base Se eu souber as coordenadas na base E, como eu faço para calcular as coordenadas na base F? Bem, a mudança da base F para a base E, a matriz mudança de coordenadas da base F para a base E é a inversa da matriz MEF. Tudo bem? Então, nessa aula a gente viu que é uma base, a gente aprendeu a escrever os vetores, as coordenadas do vetor numa base, e a gente sabe que se dadas as duas bases mudar de uma base para outra. É isso que precisa ficar claro de tudo que a gente viu na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Tenham um bom dia e um bom estudo para vocês, pessoal. Um abraço.